Fatos que talvez você não saiba sobre o futebol brasileiro. Nosso futebol é paixão nacional e são anos de histórias. E a cada dia, quando os novos recordes são quebrados, surgem novas histórias. Por isso, no vídeo de hoje, vamos trazer até você fatos sobre o futebol que talvez você não saiba. Meu nome é Alves e seja bem-vindo ao Camisa 10. Já senta o dedão no like e bora comigo para mais um vídeo. Nós vamos colocar uma meta de 1000 likes nesse vídeo. E se batermos, continuaremos falando sobre várias curiosidades sobre o futebol brasileiro. O Brasileirão está de volta e você não pode perder nenhum lance do seu time de coração. E eu vou te explicar como que eu faço para assistir tudo do meu time. Eu acompanho através do OneFootball e você também pode fazer isso e é fácil, rápido e muito simples. Basta clicar no primeiro link que tá na descrição desse vídeo e baixar o aplicativo de graça. E aí depois, meu amigo, é só aproveitar, porque você fica por dentro de todas as notícias, placares, melhores momentos e ainda tem o tempo real dentro do OneFootball. Inclusive até o diretor já baixou para poder acompanhar todas as notícias do Náutico. Além de todas as notícias da Série A, o OneFootball traz as notícias da Série B, C e D. Não tem mistério nenhum, você baixa o melhor aplicativo de futebol de todos e acompanha tudo sobre o seu time, assim como a gente também faz. Então clica aqui embaixo e baixa o aplicativo do OneFootball. É de graça. Antes da gente começar, eu quero pedir pra você que é novo aqui se inscrever, dar o like e ativar o sininho, porque você que tá chegando talvez não saiba. Aqui no Camisa 10 é o canal que você mais vai saber sobre a história do futebol brasileiro e sobre o mundo da bola. E você que já nos acompanha há muito tempo por aqui, senta o dedão no like e vem junto com a gente pra mais um vídeo. Abrindo a nossa lista de curiosidades, temos Leila Pereira. A presidente do Palmeiras assumiu o clube no dia 15 de dezembro de 2021 e se tornou a primeira mulher na história do clube a assumir este cargo. Com a conquista da Recopa, Leila também se tornou a primeira mulher na história que conquistou o título internacional como presidente de um clube de futebol. Depois de 54 eleições no clube paulista, Leila foi a primeira mulher a vencer e estar à frente do Palmeiras. No Brasil, tivemos ainda Patrícia Amorim como presidente do Flamengo em 2010, Rita de Cássia no Bangu em 2003, Luiz Estevão no Brasiliense em 2016 e Marlene Matheus no Corinthians lá em 1991. E agora vamos falar de gols. E para falar sobre gols no Brasil, não tem como deixar de falar de Fred. Revelado pelo América Mineiro, o jogador por onde passou deixou sua marca com gols. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Lyon e Fluminense. Por onde passou ele foi sim goleador. O time onde ele mais balançou as redes na carreira foi o Fluminense, onde até o momento da gravação desse vídeo ele fez 198 gols e provavelmente vai se aposentar depois dos 200 gols. Mas o atacante conseguiu mais um feito importante em sua carreira há pouco tempo, se tornando o jogador com mais gols na história da Copa do Brasil, fazendo 37 gols em 55 jogos, ultrapassando o Romário, que tinha 36 em 46 jogos. Ele atingiu uma ótima marca no Brasileirão também, onde agora é o segundo maior artilheiro da história do país, com 157 gols, perdendo apenas para Roberto Dinamite, que tem 190. E ele ainda é o maior artilheiro da história dos pontos corridos. Ele também é o segundo brasileiro com mais gols na história da Libertadores, com 25, atrás apenas de Luizão. E por falar em gols, temos que falar também de Gabriel Barbosa. Gabigol, com 23 gols com a camisa do Flamengo em Libertadores. Até o momento da gravação desse vídeo, o jogador superou Célio, que tinha marcado 22 gols com a camisa do Nacional do Uruguai, e assim Gabigol se torna o jogador brasileiro com mais gols na história da Libertadores com a camisa de apenas um clube. O jogador com mais gols por um único clube, se tratando de todas as outras nacionalidades, é Alberto Spencer, que fez 49 gols com a camisa do Peñarol. E por falar em recordes, não poderíamos deixar de falar do caso de amor entre Palmeiras e a Copa Libertadores. O clube paulista é o dono dos principais recordes na maior competição das Américas, se tratando de times brasileiros. O clube é o brasileiro com mais títulos da competição, junto com São Paulo, Santos e Grêmio. São 3 títulos. É a equipe também com mais jogos, são 212 jogos. O clube brasileiro que mais chegou em finais, foram 6, empatando com o São Paulo. Mais gols na história da competição também é um recorde do Palmeiras. São 404 gols até o momento da gravação desse vídeo. E ainda de quebra ganhou o título de ser o primeiro time brasileiro a atingir a marca dos 400 gols na competição. Palmeiras ainda é o time brasileiro com mais vitórias na Libertadores. Até o momento da gravação desse vídeo, são 119 vitórias. Na nossa próxima curiosidade, nós vamos falar do único jogador na história que estava disputando a terceira divisão do Campeonato Brasileiro e foi convocado para a seleção brasileira. Ele vestia na época a camisa do Fluminense e recebeu a oportunidade do técnico Vanderlei Luxemburgo, que tinha dado folga para o seu elenco principal, que havia sido campeão da Copa América dias antes da convocação para a Copa das Confederações. E foi nessa que Rony recebeu a sua oportunidade, e mesmo estando na terceira divisão vestindo a camisa do Fluminense, foi convocado. E quer saber tudo sobre essa história de Rony, que foi convocado para a seleção mesmo na terceira divisão? Então clica no primeiro link ali nos comentários, que é o link do vídeo que a gente já fez sobre esse assunto. Continua
Continuamos falando de seleção brasileira e agora falaremos de Neymar. Muitas vezes criticado, muitas vezes badalado e muitas vezes apoiado também, Neymar hoje continua sendo o centro das atenções do futebol brasileiro no mundo do futebol. E mesmo que muita gente critique o jogador e ache que ele não é capaz de fazer um bom trabalho na seleção, nós traremos seus números, pois eles não mentem. E você que está em casa vai poder tirar suas próprias conclusões. Com a camisa amarela, Neymar tem 117 jogos, marcou 71 gols e deu 51 assistências. Ou seja, o jogador tem mais participações em gols do que em jogos. São 117 jogos, como já falamos, e 122 participações diretas em gols. Além disso, o jogador em breve será o jogador com mais gols em jogos oficiais pela seleção brasileira. Em primeiro, obviamente, temos Pelé com 77, e em segundo temos Neymar, que já chegou aos 71 até o momento da gravação desse vídeo. Quem vem em terceiro é Ronaldo, que marcou 62. Quando o assunto é eliminatórias, Neymar é o jogador com mais gols na história. São 14 gols, e em segundo temos Zico e Romário dividindo com 11 gols. E você que está assistindo aí em casa, acha que Neymar tem condições de ajudar a nossa seleção a trazer o Hexa? Voltamos a falar de Campeonato Brasileiro e dessa vez vamos para o banco de reservas falar dos treinadores. O Brasileirão sempre teve seus tradicionais técnicos brasileiros, mas de uns tempos pra cá uma febre sobre contratações de treinadores gringos começou aqui no Brasil. Muito se fala que quem deu esse start foi o Flamengo de 2019 com a vinda de Jorge Jesus, que bateu vários recordes do futebol brasileiro e ainda foi campeão da Libertadores. Na temporada de 2022 teremos o recorde de treinadores estrangeiros por aqui. Abel Ferreira do Palmeiras, Paulo Souza do Flamengo, Vitor Pereira do Corinthians, Luiz Castro do Botafogo, Vojvoda do Fortaleza, Fabian Bustos do Santos, Antônio Mohamed do Atlético Mineiro e Gustavo Morinigo do Coritiba, somando 9 treinadores nesse Brasileirão, quase metade dos comandantes por aqui. E por falar em técnicos, temos uma curiosidade de que nessa temporada teremos apenas 2 treinadores que foram campeões brasileiros disputando a Série A. O último treinador campeão brasileiro é Cuca, que está sem clube nesse momento, fazendo com que nesse campeonato tenhamos apenas 2 treinadores campeões brasileiros, que são eles Abel Braga, que foi campeão em 2012 com o Fluminense e treina o próprio tricolor carioca, e Rogério Ceni, que foi campeão com o Flamengo em 2020 e está no São Paulo. Os outros treinadores que estarão na Série A desse ano nunca foram campeões brasileiros. Continuamos falando sobre o Brasileirão e o assunto dessa vez é a participação por regiões. Com a volta do Goiás e a permanência de Cuiabá e Atlético Goianiense, a região Centro-Oeste terá o seu maior número de representantes na história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Já no Nordeste, com as quedas de Bahia e Sport, a região terá um número reduzido nessa temporada, com apenas 2 times, Fortaleza e o Ceará, e mesmo assim representantes de apenas um estado. Na região Sul teremos 5 representantes, o Internacional, o Atlético Paranaense, o Coritiba, Juventude e o Avaí. Não falando mais em apenas regiões, podemos trazer também agora por estado, como por exemplo no Rio de Janeiro, com a volta do Botafogo, os cariocas terão novamente 3 representantes, o Botafogo, o Flamengo e o Fluminense. Em São Paulo, como na maioria das vezes, o estado vem com o maior número de times, são 5, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos e Bragantino. Em Minas teremos apenas 2 times, o Atlético Mineiro e o América Mineiro, finalizando assim os 20 times que vão participar da Série A do Campeonato Brasileiro no ano de 2022. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, continuaremos falando do Brasileirão. E para fechar, falaremos sobre os jejuns de títulos. Depois de 50 anos, o Atlético Mineiro conseguiu dar fim ao jejum de títulos do Brasileirão e quem passou a ter a maior seca de títulos entre os times que já foram campeões é o Guarani, que foi campeão em 1978 e está há 44 anos sem vencer o Brasileirão. Entre os clubes que vão disputar a Série A esse ano, temos alguns que estão há algum tempo sem ganhar o Brasileirão, como por exemplo o que tem o maior jejum. Já são 43 anos que o time do Internacional não vence um campeonato brasileiro. Depois o Coritiba, com 37 anos. Logo em seguida o Botafogo, que não vence há 26 anos. Depois o Atlético Paranaense, que não ganha há 21 anos. Santos, que está há 17 anos sem vencer. O São Paulo, que não vence há 14 anos. E para fechar, o Fluminense, que chegou aos 10 anos sem vencer o Brasileirão. E você que nos assistiu até aqui, tem mais alguma curiosidade sobre o futebol brasileiro que você quer ver no nosso vídeo? Então deixa a sua resposta aqui nos comentários, pois ela é muito importante pra gente. Você que chegou até aqui, não esquece de se inscrever em nosso canal, dar o like, ativar o sininho, porque você vai fazer parte da família Camisa 10 e ainda de quebra ficar sabendo tudo sobre a história do futebol mundial. E você que já é inscrito, muito obrigado pela sua presença, não esquece de deixar o seu like. Meu nome é Alvin e até a próxima!